Meu nome é Camila, eu sou psicóloga e aqui no canal do YouTube tem outros vídeos falando sobre autismo em meninas, algumas comparações de como se dá as características em meninos e meninas e como podem ser algumas sutilezas nas características de autismo em meninas. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o fenótipo do autismo, que são algumas características que não se encaixam nas conceitualizações sobre autismo e que podem não ser explicadas pelos critérios que a gente possui atualmente sobre o diagnóstico. Então eu peguei dois estudos, um que falava sobre diagnóstico tardio e outro sobre diagnóstico em mulheres que foram feitos tardiamente também. Eu vou deixar o link deles na descrição. E em um deles, que falava sobre o diagnóstico tardio, eles fizeram uma aplicação de testes e eles perceberam que as mulheres tinham pontuações menores comparado com os homens. E esses resultados nem foram tão surpreendentes assim. Eles utilizaram o A dos dois e são alguns testes e triagens que foram feitos baseados no fenótipo do autismo masculino, excluindo as características femininas. E essas incertezas sobre o fenótipo feminino acaba gerando alguns desafios importantes a se considerar. Uma vez que o objetivo é justamente estudar sobre a dificuldade de diagnóstico de algumas pessoas, principalmente mulheres, quando têm características mais sutis e que mesmo utilizando os mesmos testes para rastreio e diagnóstico de autismo acabam tendo uma pontuação menor e passam despercebidas. E um dos desafios dessa pesquisa é que os participantes eles foram encontrados em clínicas, então já estavam direcionados de alguma forma. E enquanto outras pessoas que tiveram o diagnóstico perdido estão por aí em outros locais e que podem ser mais difíceis de encontrá-los. E outra dificuldade é que, ao se investigar as diferenças de gênero, isso acaba sendo um ponto bem delicado, uma vez que essas testagens foram feitas usando um parâmetro de comportamento masculino. Então, o desafio é construir uma medida de avaliação que avalie critérios de autismo, já que isso se dá em pessoas, e não necessariamente diferenciar entre homem ou mulher. Então, nesse estudo, procuraram avaliar 3 características principais. Não só a maneira como o fenótipo do autismo feminino impacta a vida de uma mulher, como os riscos que ele traz após a mulher ser passada despercebida por um diagnóstico. E um segundo ponto muito importante foi utilizar mulheres que não tiveram o seu diagnóstico reconhecido na infância, que isso poderia ter uma maior probabilidade de mostrar esses sinais e efeitos e o que levou a ter essa descoberta mais tardiamente na vida. Então eles utilizaram uma abordagem baseada em dados com uma amostra qualitativa. E aí eu separei algumas falas que eu achei muito impactantes. E um relato falava assim: eu acho que as mulheres tendem a ser diagnosticadas mais tarde na vida, quando elas realmente pressionam por isso. Quando você é uma criança, você não percebe que está ansioso ou deprimido. E acho que se eu soubesse, e se as pessoas tivessem me ajudado desde o início, a vida teria sido muito mais fácil. E, curiosamente, a maioria das mulheres relatou que os professores não percebiam que elas eram diferentes, não percebiam muito bem as suas dificuldades, e as crianças que conviviam junto tinham uma sensibilidade muito maior para notar essas diferenças. E outra mulher descreveu o uso de álcool de forma a me libertar para manter minha máscara neurotípica. Foi relatado que muitas mulheres fingiam interesse em certos assuntos e que elas aprendiam a mascarar certos comportamentos a partir de televisão, filmes, livros. Teve até um relato curioso de uma participante que ela gostava muito de um livro e a personagem, para afastar as pessoas quando ela não queria que ficassem perto, ela fazia uma expressão facial que fazia com que essas pessoas fossem para longe. E essa pessoa que relatou isso disse que passou a fazer o mesmo. Outras pessoas relataram que se sentiam muito confusos com a sua própria identidade, que fingiam tanto, copiavam tanto o comportamento de pessoas e personagens, e era tão convincente que elas mesmas passavam a acreditar que poderiam ser uma farsa.
Uma outra participante sentia a necessidade de se desculpar a todo momento para se sentir aceita e ter carinho das pessoas. Inclusive se forçando a fazer coisas que ela não gostaria, se forçando a fazer sexo. Ela relatou: quase me sinto pressionada pela sociedade para fazer isso porque você fica sabendo que é isso que se espera de você para ser uma boa namorada. E você pensa, se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo meus deveres. E nesse estudo tiveram 14 participantes e 9 delas relataram ter sido abusadas sexualmente. E esses abusos geralmente aconteciam nos próprios relacionamentos que elas optavam por participar desse relacionamento. E elas se sentiam obrigadas a fazer sexo por imaginarem que era algo que era esperado que elas fizessem. Era o papel de namorada ter que fazer isso. E aí então teve outro relato. Há um potencial muito grande para você copiar o comportamento de flerte de um cara sem perceber que isso é o que você está fazendo. E lembram da história do sorvete? Eu não sabia que em algumas situações um convite para tomar sorvete era algo que poderia simbolizar um interesse, uma paquera, um flerte. E por coincidência, eu amo sorvete. Então eu já levei muito fora chamando pessoas para tomarem sorvete achando que eu tinha outro tipo de interesse. Eu não iria fazer uma coisa dessa. Eu levo sorvete muito a sério, é para tomar sorvete mesmo. E muitas dessas mulheres tinham muita dificuldade em entender as regras sociais. Então elas simplesmente não sabiam que poderia dizer não para sexo e para muitas outras coisas, se submetendo a coisas que não gostaria de fazer e fazia porque era esperado socialmente. Muitas pessoas acabam me perguntando qual a importância do diagnóstico depois de anos passando despercebido, depois de anos sem. Que diferença faria agora? Faz muita diferença. Nesse estudo, as mulheres relataram que após o diagnóstico, elas passaram a entender e explicar certos comportamentos e, em algumas situações sociais, perguntarem sobre certas regras e recusarem e perceber que elas não precisam fazer mais o que elas faziam antes e que não queriam fazer. Porque antes do diagnóstico elas ficavam caladas e aceitavam a situação. Além de todas essas coisas, foram percebidos alguns elementos inconscientes da camuflagem, no sentido de que muitas mulheres se comportavam de certa maneira e nem percebiam que estavam imitando dessa forma. E aí vem um ponto que eu achei muito, muito importante e que, de certa forma, eu havia notado, mas eu nunca tinha encontrado um estudo que tivesse essa fala. Saiu de uma forma que era uma percepção minha, não que isso fosse invalidado, mas saber que teve um estudo e que tiveram essas conclusões foi muito importante para abranger a complexidade do diagnóstico. E aí esses dados estão sugerindo que a dificuldade de uma mulher autista não necessariamente é de uma forma individual de ela ser autista e ter as suas dificuldades, mas também refletir sobre como a cultura tem expectativa específica do que esperar de uma mulher, esperando também por papéis tradicionais de gênero. Então acaba tendo uma certa pressão pelos papéis desempenhados. Por exemplo, espera-se que uma mulher seja mãe, namorada. As pessoas fazem as coisas buscando uma aceitação sem saber que podem dizer não, sem saber que podem ter uma escolha diferente. Diversas pessoas se sentiram pressionadas a fazer sexo porque era esperado e acabam vivendo uma vida projetada, incompatível com a forma que você desejou para si mesmo. Somado a isso, foi levantada a hipótese de que uma das dificuldades que podem acontecer em relação ao diagnóstico feminino é que elas podem ter menos comportamentos externalizantes que sejam perceptíveis, como, por exemplo, impulsividade e hiperatividade, e acabam tendo comportamentos mais internalizantes, como ansiedade, depressão, e os professores acabam não notando porque elas não estão chamando atenção de alguma forma. Então, dificilmente vão ser mandadas para a direção, por exemplo, para avaliar alguma conduta delas, já que essas pessoas não estão, de certa forma,
perturbando ou incomodando, então vão passar despercebidas, vão achar que tá tudo bem e talvez até achem que é melhor dessa forma, já que não tá incomodando ninguém, comparado ao comportamento dos meninos, que geralmente podem ser mais impulsivos, mais hiperativos, então com mais frequência eles vão chamar a atenção nesse aspecto e vão ser mais notados. E eu acho que pode ser um desafio muito grande criar ferramentas para que se faça um rastreio, que se faça uma triagem e uma aplicabilidade de um teste que seja mais centrado assim no autismo e não que diferencie o gênero da pessoa. Eu espero que tenham gostado. Deixe um comentário para que a gente possa discutir sobre essas questões. Curta o vídeo e se inscreva no canal. E até mais. E aí, vamos tomar um sorvete? E é que, sabe, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho que estudar e eu namoro também. Eu te chamei pra tomar um sorvete, eu não tô te pedindo em namoro.